Ah, deu certo, finalmente. Estamos aí com 20 minutos de atraso, né, Demir? Tudo bem? Boa noite aqui, boa tarde aí, né? Tudo bom, Gustavo? Pessoal em Moçambique, é um prazer. Obrigado pelo convite, né? E vamos bater bom bate, um bom bate-papo, né, sobre livros. Pois é, ué. Eu vou te apresentar rapidamente, depois você fica à vontade para acrescentar, e aí a gente vai ter aí uns 50 minutinhos para a gente falar sobre o que você propôs, né? A conversar com a gente hoje, né? Que é essa comunicação, que é sobre livros de futebol no Brasil, pesquisa e edição, né? Então, espero, né, que a gente possa desenvolver isso, né? Que você conte aí maiores detalhes sobre a pesquisa e publicação, né, do seu livro, né? Que você acabou Uhum. de publicar, que é o Bibliofute, né? A literatura do futebol brasileiro, né? Ao lado de seu Domingos, Antônio D'Angelo, cofundador do Memofute e bibliófilo, possuidor de uma biblioteca com cerca de 2.000 livros sobre o jogo mais falado e praticado no Brasil. Bibliofute é um livro que cataloga 4.570 livros, dos de regra aos de poesia, publicados entre 1903 e 2018. A conversa também, né, espero aí abordar sobre o seu interesse, né, desde cedo, né, eu fiz uma entrevista que eu quero citar aqui daqui a pouco também, ao longo, quando você estiver falando, né, é, que você tem interesse desde a infância, né, sobre livro de futebol, se você quiser comentar alguma coisa também, né, e eu fiz uma entrevista com você, está publicada, né, então esses detalhes também estão na entrevista, né, sobre o campo de edição do Brasil e curiosidades sobre o seu trabalho no maior centro de pesquisa sobre o futebol brasileiro, né, que eu estou repetindo isso que vai de paratexto na divulgação, porque agora a gente não sabe quando isso vai ser visto, né, porque fica gravado, né, Uhum. Sim. então você, né, é o bibliotecário do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, né, a área dedicada à pesquisa e gestão de acervos do Museu do Futebol, sediado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. É formado em biblioteconomia pela Escola de Comunicação e Artes da USP, com a monografia Produção Bibliográfica sobre Futebol no Brasil, Análise Bibliométrica. O autor do livro Bibliofute, né, como eu disse, né, obra pioneira para os estudos sobre o futebol brasileiro, né, publicada pela editora In-House, agora em 2019, eu tive o prazer de fazer uma visita, né, e pude ter o livro, né? Eu visitei, né? Te visitei em janeiro no Museu do Futebol. Sempre que eu vou a São Paulo, eu procuro fazer isso. Então, as nossas conversas são sempre assim, ali, aquelas conversas rápidas ali no centro de referência, né? Sempre muito agradável. Fico sempre muito feliz do seu interesse. Já demonstrei isso várias vezes, né? Inclusive por conta dessa entrevista que eu fiz. E depois o Elcio também fez agora na Folia, né? O Elcio Cornels acabou de publicar uma resenha muito bacana, né, sobre o livro, Uhum. que decorrer aqui também, eu vou colocar esses links e coloco também depois no YouTube, quando a gente baixar. É isso, Ademir, estamos aí, aqui de Moçambique, você aí de São Paulo. Acho que eu vou começar direto com a apresentação, né? Como já dando um spoiler, né? Eu vou encerrar falando do Bibliofute. A ideia é fazer um pequeno um histórico mesmo, né, do produção bibliográfica, meio que dando um panorama bem histórico até o ano 2000. Uhum, Obrigado, Eduardo. Então, só para o pessoal aí de Moçambique ter a ideia, né, da linha do tempo, em 1895 é realizado o primeiro jogo de futebol aqui no Brasil. Na verdade, já existia a prática do jogo de bola. A gente acaba adotando a data de 1895 porque foi o jogo que teve o maior registro, né, pelo Charles Miller, que é considerado o pai do futebol brasileiro. O uhum, detalhe nesse jogo específico é que ele se preocupa em obedecer a todas as regras da Football Association, que é o diferencial de todos os jogos anteriores que foram realizados, em que, por exemplo, não tinha número suficiente de jogadores, uhum. às vezes não existia nem mesmo um gol, era basicamente jovens, crianças batendo bola. E aí aqui não, em 1895, Charles Miller procura seguir todas as regras, e aí é considerada a primeira partida oficial, digamos assim, né? A primeira partida obedecendo todas as regras. Rapidamente o futebol se espalha, o gosto pelo jogo de bola se espalha, então em 1902 já tem organizado o primeiro campeonato oficial aqui no Brasil, que é o Campeonato Paulista.
5 times, todos aqui da cidade de São Paulo, e o time do Charles Miller acaba se sagrando campeão. E no ano seguinte a gente já tem o primeiro livro publicado sobre relacionado ao futebol, que é o Guia Esportivo do Mário Cardim. Mário Cardim jornalista, depois se torna político, foi presidente da primeira liga de futebol aqui de São Paulo, a Liga Paulista de Futebol. Pode passar para o próximo? Aqui no lado esquerdo a gente pode ver a folha de rosto, né? Infelizmente não sobrou nenhum exemplar da edição de 1903. A edição mais antiga que foi possível resgatar é essa edição de 1906 do Guia Esportivo, né, do Mário Cardim. Uhum. E essa reprodução aqui que vocês estão vendo foi publicada no livro do Wilson Gambetta, Primeiros Passes, que é um trabalho muito bacana de resgate dos primeiros documentos relacionados ao futebol. E aqui do lado direito é o exemplar, um dos exemplares mais antigos que a gente já teve acesso. Na verdade, é uma reprodução do Guia Esportivo de 1918, também do Mário Cardim. Esses guias eram basicamente livros de regras, mas eles têm algumas curiosidades, como, por exemplo, histórico dos times, tabela do campeonato e, inclusive, eles têm até o horário e a linha dos bondes para orientar os torcedores a qual o melhor caminho para chegar nos estádios. Além de pequenos textos, né? Não só as regras explicadas, mas também os primeiros ensinamentos, primeiros técnicas de chute, esse tipo de coisa. Pode passar? Uhum. E o que você destaca de curiosidade, assim, mais nesses primeiros livros aí? Que é isso, né? Que é o fato de ser mesmo de regra, né? Porque é a difusão, né? Porque nem tem a dimensão ainda do que o futebol vai se tornar, né? Então ficou muito, pelo que eu vi, você deve falar mais isso na frente também, né? Isso. Até década de 40, a maior parte da produção são livros de regras mesmo. Uhum. Uma ou outras observações mais pessoais. Tem muito pessoal da área de educação física, né? E é o comecinho, né, da prática de educação física no Brasil, que se preocupa. É interessante porque esses livros dão enfoque muito sobre a importância da educação física para a formação social e cívica do Do brasileiro. cidadão, do brasileiro, do Exatamente, estudante, né? exatamente. Aqui, em 1918, é um dos primeiros livros que falam sobre história do futebol. Você perguntou de curiosidades. Esse livro é do Antônio Figueiredo, ele é jornalista, é um dos primeiros jornalistas esportivos. É muito Uhum. interessante como aqui você detecta, por exemplo, já o começo da rivalidade Rio-São Paulo, que vai permear todo o desenvolvimento do futebol no Brasil. E é muito interessante, né, como a gente detecta esse discurso do bairrismo, mas o bairrista é o carioca. O paulista, não, o paulista ele é esportista, ele adora o fair play e tal, Uhum. mas a culpa de rivalidade, de briga, é sempre do carioca. E aqui, desde 1918, aqui a gente já vê de onde nasce essa rivalidade Rio-São Paulo. Uhum. E aí você vê, o futebol chega em 1895, 1902 é o primeiro campeonato organizado. O primeiro livro que vai sair dessa questão das regras, deixa de lado o ensino do futebol, as regras, é esse livro de 1933, Grandezas e Misérias do Nosso Futebol, que é Uhum. também a primeira biografia de um jogador, uma autobiografia, no caso do Floriano Peixoto Correia. Ele jogava na linha média, né? Entre os clubes que ele defendeu, os principais eram o Fluminense e o América. E ele defendeu a seleção brasileira nos Campeonatos Sul-Americanos de 1925. Se vocês olharem atentamente para a capa, vocês vão reparar que é o jogador numa moleta Uhum. e
ocupando a maior parte do espaço é uma pessoa de charuto com a mão em cima de um saco de dinheiro. Ele representa o Cartola brasileiro. Então esse livro Essa é época aí que interessante. estava iniciando a profissionalização, exatamente, né? Nesse ano, né? Exatamente, exatamente. Em 1933 é disputado o primeiro torneio em São Paulo, envolvendo somente os clubes que aderiram ao profissionalismo. E Eu aí queria ter. o Eu Floriano queria. Peixoto ele encerra a carreira, ele passa uma situação bem constrangedora, ele é acusado de se corromper, né? Ele aceitar ser subornado, aceitar dinheiro para entregar os jogos. E aí esse livro ele também escreve para como uma maneira de se defender das acusações. E aí aqui ele quebra esse tabu, né? De expor os dirigentes, que até então eram pessoas da elite, todos no mesmo círculo social. E aqui ele rompe esse silêncio, né? Ele demonstra que, ele já começa a defender a ideia, né, de como o jogador brasileiro começa a ser explorado por esses dirigentes em todos os aspectos, políticos, econômicos, sociais. Você estava Uhum. falando, Gustavo? Não, porque aí eu tava lembrando, eu sei dos seus interesses, né? Porque quando eu fui aí, a gente sempre conversando, né, das coisas aqui de Moçambique também. E é interessante como que se dá esse desenvolvimento, né? A gente vê pela história, porque aqui podemos dizer que é um semiprofissionalismo. Então a gente está mais ou menos num momento desse. A gente está vendo muitos clubes contratando jogador agora, estão falando muito em gestão, sabe? Então, e uma coisa que, quando você fala que são livros de regras, essa importância da educação física, aqui também é exigido, porque antes tinha a educação física como obrigatório, assim, também, e agora não. E isso também dá um problema na língua de quem é xangana, porque não tem a prática do jogo como é concebido para a gente. Para eles é uma brincadeira. Então, assim, Uhum. entende? É sempre uma brincadeira. Então, isso não é levado a sério. Né? Então, tem essas tensões que depois, quando a gente, né, o fato de eu estar morando aqui, eu começo a observar mais. E te dando eu sei dessas curiosidades suas, né? Te dando feedback daqui, porque é impressionante isso, né? Como que a língua, né, instaura esse lugar também, né? Sim, sim, com certeza. O idioma do início do futebol é o inglês. E na década de 20 começa a ter esse movimento de nacionalização dos termos mesmo, né? Quando nasce, Uhum, deixa de falar do inglês do futebol para ser futebol. uhum, Na verdade, são vários termos, né? O goalkeeper vira goleiro, é, os atacantes, os forwards, né? Viram atacantes. Eu sempre cito uma palavra que é um desses grandes mistérios, né? A cobra, o corner vira escanteio. Como é que uhum, você consegue fazer essa alteração? E contra todas as probabilidades, o escanteio acaba vingando. De uhum. certa maneira, o falar Esse livro é o quê? É um relato dele antes? É um é relato? uma autobiografia, Ah, entendi. bem né, no estilo comum, né? Ele se apresenta, fala da infância, como é que ele acaba indo para o futebol, e aí ele fala dessas suas passagens, suas observações é, é, o Floriano Peixoto, ele morreu relativamente cedo, não sei se ele chegou aos 40 anos, e até a morte dele não é bem esclarecida, porque ele morre na África, então não se tem muita ideia, né, como é que ele Ué, foi pois parar é, ué. É porque eu no... estou organizando aquele dossiê de biografia agora e eu não conheci essa biografia, Denise. Se você já me falou dela, eu não lembro. Não, Ela ainda cheguei a encontra citar. na Ela estante pode ser virtual, por encontrada. exemplo? Eu estou procurando aqui. Pode ser que encontre, né? Mas não. Agora eu não tenho certeza se tem, por exemplo, Uhum, lá na Biblioteca da Educação Física da USP. Mas não é um livro uhum, impossível de ser achado. Na verdade, como eu sempre falo para as pessoas, né? Você está procurando um livro, não tá encontrando, e me dá um toque, que pode ser que eu não encontre o livro fisicamente, mas eu procuro pelo menos tentar rastrear para ver onde é que foi citado, para ter certeza se o livro foi publicado ou não. No caso do Grandeza e Misérias, com certeza foi publicado, é só uma questão da gente achar mesmo onde é que está um exemplar para consulta. uhum. Eduardo, pode passar?
Mas quer fechar alguma coisa que eu posso ter te interrompido? Você estava Não, não, falando da língua, tranquilo. da fala. Acho que aqui vai ser esse complemento, e aí esses são os dois, talvez os dois principais livros, né, que dão esse retrato do futebol brasileiro. O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, Uhum, é com certeza o livro mais controverso publicado no Brasil sobre futebol, porque durante muito tempo ele foi utilizado tanto como fonte histórica, fonte primária histórica, como também é o primeiro tratado sociológico relacionado ao futebol. Ele bebe direto da fonte do Gilberto Freire. Gilberto Freire uhum, foi o primeiro sociólogo a mudar a ideia, né, de que a herança indígena e africana é uma coisa negativa. Ele é o primeiro a elogiar a miscigenação. É claro que, uhum, infelizmente, isso acaba degringolando para esse mito de democracia racial, e hoje a gente já sabe, né? Nunca existiu democracia racial no Brasil. uhum. De qualquer maneira, a relação desse livro com o Casagrande Senzala é tão grande que o Gilberto Freire escreve o prefácio de O Negro do Futebol Brasileiro. E Sim, para muitos pesquisadores é de fato o maior livro, né? Assim, um livro importantíssimo, né? sim, sim. A despeito de o Mário Filho ele é jornalista, então Sim, o livro é muito agradável de ler, mas sim. por outro lado, é isso, ele não segue critérios de rigor histórico ou mesmo de análise sociológica mesmo, não é um trabalho científico. É muito baseado em memórias deles, em histórias que ele ouviu, alguns casos ele presenciou, mas principalmente os relatos mais antigos, antes de 1930, ele mesmo fala, ali são histórias que ele ouviu, né? De qualquer maneira, acho que não é um tipo de livro que simplesmente você descarta, não. Tem que ser, você pode. Atualmente já temos fontes mais precisas, mais interessantes, mais críveis, né? Mas mesmo assim, acho que é um livro que vale muito a pena as pessoas lerem, até para ter suas próprias. Não ficarem só no. Ah, Fulano disse que não é bom, então eu vou querer. Não. Quem tiver a oportunidade, Uhum, leia, porque é um livro muito interessante, vale muito a pena ser lido. E, né, curiosamente, 3 anos depois do Tomás Mazzoni, o Mário Filho ele é o grande jornalista do Rio de Janeiro. De certa maneira, é ele que lança o modelo de jornalismo esportivo no Rio de Janeiro. E o Tomás Mazzoni faz a mesma coisa, só que em São Paulo. Pois Inclusive, é, semana passada eu estava conversando com o Marcelino e ia até te perguntar se tem todos os livros do Mário Filho lá na biblioteca do museu. Eu acho que tem a maioria. Eu imagino, tem o Copa Rio Branco em 32, História do Flamengo, Viagem em torno de Pelé. Ele falou que tem Nessa, umas edições que são muito difíceis de encontrar, né? Que estava querendo sim, saber sim. como é que estava isso, que ele tem digitalizado, que ele encontrou lá no Rio de Janeiro, no museu lá e tal, para a gente unir É, forças aí para ver como é que faz isso. tanto o Mário Filho como o Amazônia tem algumas obras que são meio santo grau, assim, né? Que são até que bem conhecidas, mas o livro físico mesmo já desapareceu. Uhum, Voltando para o Amazônia, né? Tem até uhum. uma velha história a diferença do jornalismo esportivo carioca para o paulista. O carioca é mais festeiro e o paulista é mais ranzinza. Isso é muito perceptível quando você vai ver Copa do Mundo. É o mesmo jogo, a mesma seleção, no Rio de Janeiro é elogiado e em São Paulo é criticado, ou ao contrário. E esses dois livros demonstram bem claramente também essa diferença, enquanto que o Mário Filho vai muito pro emocional, muito para o apelo a hipérbole, o romantismo. O Mazzoni não, o Mazzoni é seco. Ele vai as fontes do Mazzoni são as atas dos clubes, os jornais de época. Ele nunca se deixa levar pela memória afetiva. Ah, o meu pai Uhum. falou,
o craque falou, não, ele sempre tenta dar um viés mais. É o que a gente diria mais científico, né? Não é bem a palavra, mas há sempre a ideia de que, olha, o que ele está contando é baseado em fatos, em fontes, Uhum. em provas documentais. Ele nunca vai na ideia de que a memória afetiva tem que ser receber destaque. Não, na dúvida ele não comenta, mas ele só vai na certeza. É muito Sim, curioso, sim. né, que mesmo esses livros terem já aí mais de 70 anos de serem escritos, até hoje ainda eles são fonte de pesquisa, seja Sim, sim. em questões pontuais históricas, mesmo sendo em dados que eles coletaram naquela época. O Negro Futebol Brasileiro teve várias reedições, se eu não me engano, em 63, 64, depois já na virada do século. E é muito interessante, né? Como o Mário Filho chegou a atualizar em 47, né? Óbvio, não tinha, mas na versão de 63, se eu não me engano, ele já acrescenta um capítulo a mais para indicar falar do Pelé e do Garrincha, em que ele Uhum. termina exatamente exaltando a miscigenação do brasileiro, que permite a conquista da Copa de 58. Uhum. E, inclusive, ele também cita, né, 50, em que ele fala que os negros foram acusados, né, de serem fracos e por isso perderam a Copa de 50. Mas aí o Mário Filho Sim. dá o troco e fala, ó, em 58, se não fosse os São eles, né? negros, não teria título em 58. É, todo mundo quer ter um Pelé no seu time, né? Foi o que, né? Todo Exatamente, europeu quer um Pelé no seu time, né? exatamente. Pode passar? Aqui aí a gente já partindo para a área de editoração mesmo. O Amazon até ano passado, retrasado, ainda era o maior autor de livros de futebol. E, mas ele nunca. O forte dele sempre foi a crônica esportiva, né? A coluna semanal dele na Gazeta Esportiva. Diferente de um pouco do Mário Filho, que o Mário Filho era quase uma espécie de produtor cultural. Ele incentivou a criação de vários eventos esportivos, né? Ele é o pai do desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, nesse formato que a gente conhece até hoje, né? De escola de samba Uhum. desfilando como se fosse um campeonato, né? E aí, dando um salto no tempo, a gente chega até o Milton Pedrosa. Em 1967, ele publicou Gol de Letra, que é o livro de estreia da editora Gol, que foi a primeira tentativa de uma editora especializada em futebol. Não deu Uhum. certo, a editora, não sei se ela chegou a durar 5 ou 6 anos, mas não deu certo. O Milton Pedrosa, ele era jornalista e ele chegou a ser secretário da Eletrobras no começo dos anos 60, nomeado pelo governo João Goulart. Quando tem o golpe de 64, ele acaba demitido e perseguido. Por isso que ele acaba mudando de área, por isso que ele acaba se aventurando na área do futebol, criando a editora. Apesar do fracasso enquanto negócio, ele produziu muitos livros interessantes. Por exemplo, uma coletânea de artigos de técnicos, inclusive alguns técnicos até desconhecidos hoje em dia, mas Uhum. são acho que 20, 25, talvez até mais técnicos, desde jovens iniciantes como Tele Santana e Zagallo, até técnicos bem consagrados. Isso é final dos anos 60, como Ademar Uhum. Pimenta, Flávio Costa. E é um documento bem interessante, porque é o tipo de trabalho, né? O pensamento de técnicos brasileiros que você fosse para procurar, você teria que procurar nos jornais de época. E aqui Uhum. não, aqui você tem essa coletânea de técnicos de todos os cantos do Brasil falando do seu pensamento relacionado ao futebol. E ele faz a mesma coisa com. Ele
faz coletânea de artigos com jornalistas também. Ele agora não sei se ele chegou a publicar, mas ele tem um dos primeiros. Ele chegou a publicar um dos primeiros livros falando de literatura, né? Ficção, crônicas, romances. E ele tinha até planejado um de poesias, mas esse acho que não chegou a ser publicado. Uhum. Ah, em 74 foi publicado esse livro. É um livro pequeno, né? 143 páginas, da Maria do Carmo de Oliveira Fernandes, Futebol Fenômeno Linguístico, Análise Linguística da Imprensa Esportiva. Embora esse livro não seja muito conhecido atualmente, ele é o primeiro trabalho, pelo menos que a gente localizou, de um trabalho acadêmico que acaba sendo publicado no formato de livro. Inclusive, eu Uhum. estava dando uma olhada. Eu tenho esse livro, exatamente essa edição aí, só teve ela? Eu tenho esse Isso, livro aí. só teve ela. Eu já trabalhei com esse livro em disciplina minha, né? Porque na área de letras, né? Trabalhando com futebol, né? Ela foi publicada em 1974, exatamente no mesmo ano de defesa da dissertação de mestrado da Maria do Carmo. Ah, tá. Ou seja, ainda tem esse detalhe curioso, né? Uma obra tão fora do comum que acabou merecendo essa publicação no mesmo ano da defesa dela. Chama a atenção, né? Também pelo fato de ser uma mulher que está fazendo esse pioneirismo, né? De você Então isso aí é começar. resultado do mestrado dela. Isso, exatamente, é o resultado do mestrado dela. Então, enquanto tema, antecede o mestrado da Simone Laude. Isso, a gente vai falar dela agora. Pode passar? Eduardo, pode ir para a próxima página. Não, ele tá tentando mexer lá, não tá? Ah, bom, qual que é a diferença aqui? A Simone, acho que é uma ótima oportunidade de fazer uma pequena homenagem a Simone Guedes. Qual que é a diferença? Enquanto que a Maria do Carmo, o futebol é o tema da pesquisa dela, mas na verdade o foco principal é a linguística, é a linguagem. A Uhum. A Simone, representação do futebol, né? a Simone vai direto no estudo do que esse futebol É o significa dentro da sociedade. Por uhum. isso que, de certa maneira, a gente pode falar que a Simone é a pioneira no estudo do futebol, enquanto o futebol em si. Então, em Uhum. 77, ela publica a dissertação dela, o Futebol em Instituição Zero, no caso, ela defende, né? Ela não chegou a publicar a dissertação dela. E, de certa maneira, ali a gente tem o começo desse entendimento, né, das ciências humanas, focalizando o futebol. Tanto a Simone ela tem uma importância tão grande, né? Inclusive, pode passar, Eduardo, que a Simone foi convidada pelo Roberto da Mata para ser escrever um dos artigos do universo do futebol. Uhum. E você encontra muitos artigos, muitas pesquisas, meio que reconhecendo o Roberto da Mata como um dos precursores da pesquisa de futebol como tema acadêmico. Mas, de certa maneira, é isso, né? O Roberto da Mata tem o seu papel, assim como a Simone, e aí outros dois que escrevem para o universo do futebol é o Luiz Felipe Baeta Neves e o Arno Vogel. Curiosamente, enquanto no Rio de Janeiro você tem essa publicação no universo do futebol, aqui em São Paulo, no mesmo ano, tem esse Futebol e Cultura, coletânea de estudos, que é organizado pelo José Carlos Sebe Bonmerri e o professor Uhum. José Sebastião Witter, que também acabam sendo os pioneiros, né, nessa fusão do futebol com a universidade. Inclusive, né, no Futebol e Cultura é um dos primeiros, é o primeiro lugar, pelo menos que eu achei, que
tem um texto, por exemplo, contestando a paternidade do Charles Miller com relação ao futebol, defendendo essa ideia de que já se praticava futebol antes da chegada do Charles Miller. Como eu expliquei lá no começo, é muito também uma questão de perspectiva, como eu falei. Charles Miller, ele acaba sendo o primeiro a se preocupar em documentar. Ele escreve uma carta para os amigos dele na Inglaterra falando desse jogo que ele organizou, ao passo que os outros é uma espécie, basicamente um lazer, né? As pessoas não Uhum. tinham essa noção de que estão revolucionando a prática esportiva no Brasil. Não, elas só queriam bater uma bola, então iam bater, então jogavam bola e não se preocupavam com os registros. De qualquer maneira, é isso. Em 1982, você tem todo um momento muito favorável, né? Um momento em que você está. A ditadura está começando a se preparar para sair de cena. Os parques editoriais, ali no final dos anos 70, né, já estão mais livres da censura, começam a aumentar, né, no campo da edição, né, e aí começam Exatamente. essas publicações de livros também, né. Isso. Inclusive, o Roberto da Mata acaba meio que levando essa fortalecendo essa imagem dele como o pesquisador que leva os assuntos populares para a universidade, porque ele também acaba trabalhando o carnaval, por exemplo, que até então Sim. era um tema considerado menor, e não. De um modo geral, toda a cultura popular brasileira acaba sendo beneficiada com a reabertura política e se tornando tema de pesquisa nas universidades. Pode passar? Aqui na sequência temos o. Eu gosto muito desse livro, Estrela Solitária. É Uhum. a biografia do Garrincha. Eu costumo dizer que ele é um livro que vai modificar. É o livro que faz as editoras começarem a dar uma atenção grande à questão do futebol. O Garrincha ele é o tradicionalmente ele e o Pelé são os dois grandes ícones do futebol brasileiro. É, ele, esse livro, quando ele é lançado, fica praticamente um ano na lista dos mais vendidos. Ele é um Uhum. sucesso absurdo de vendas, com certeza, em termos Muito de bem futebol. escrito, né, muito E bonito, né, muito muito, elegante, muito bem muito escrito. livro grande, profundo, né. Sim, sim. Eu gosto de contar uma historinha sobre ele, né? Eu sempre fui muito mais fã do Pelé. E eu sempre achava um absurdo como as pessoas poderiam achar que o Garrincha poderia ser melhor que o Pelé. Depois que eu li esse livro, continuo achando que o Pelé é melhor. Mas agora eu consigo entender exatamente por que algumas pessoas consideram o Garrincha melhor do que o Pelé. Porque a leitura do livro é muito bem clara o que é. Não só quem foi esse personagem, Garrincha, o tamanho da importância dele para o futebol brasileiro. E o Rui Castro ele consegue ir além, ele consegue dar o clima, o que é o Brasil, o que é o futebol, o que é a sociedade brasileira nesse período dos anos 50, 60 e 70. Os anos E 50, ele é um 60. índio, né, um índio como é que diz, que ninguém domina, né. Ele é Isso, exatamente. O Garrincha, eu estava pensando nisso esses dias, ele também acaba sendo uma espécie de símbolo desse Brasil que começa a deixar de ser rural, é o símbolo dessa pessoa que abandona o campo para tentar a sorte na cidade grande. Só que é isso, você tem um choque cultural muito grande. E no caso do Garrincha, você percebe que, por mais que seja bom viver na cidade grande, dirigir carro, aparecer na TV e tudo mais, ele mantém muito o que era a vida dele no campo. Uhum. E aí, de certa Envolvente, né, maneira, ele nasceu, né. isso, exatamente. E para além, né, de qualquer questão de como ele viveu, como ele morreu, é, a- o livro bom, é muito bem escrito,
se alguma pessoa, às vezes as pessoas perguntam para mim, né, como é que faz uma boa biografia? Eu respondo, leia Estrela Solitária. É simplesmente impressionante, assim, o trabalho que o Ricardo desenvolveu para resgatar a imagem, quase que o dia a dia mesmo do Garrincha, né, naquele período. E aí, para terminar o século XX, aí depois vocês vão entender, né, por que eu não avanço muito em relação a mostrar títulos específicos, né? É o Uhum. Futebol Mania, que é de 2000, do Leonardo Afonso de Miranda Pereira, assim como o trabalho da Maria do Carmo é um trabalho acadêmico, né? No caso, é um doutorado em História do Leonardo, que acaba sendo publicado. Ele defende o doutorado em 98 e o livro foi publicado em 2000. Esse livro também ele é muito bom, muito interessante. É emblemático para É, essa geração, né? O Marcelino citou ele bastante, se referiu a ele isso, bastante de, semana de, passada, né? de Porque certa foi quando maneira. você estava no doutorado, apareceu esse livro que iluminou, né? Uhum. De certa maneira, eu quero usar ele como um símbolo dessa mudança nos ventos entre a academia e o mundo editorial. Eu gosto de usar ele como esse símbolo a partir desse livro, não a partir, né? Mas nesse momento você começa a ver, é muito mais fácil encontrar trabalho, teses, dissertações que acabam sendo publicados, acabam sendo, que aí o objetivo é isso, você muda a linguagem, né, a tese, a dissertação, ela é escrita num modelo de linguagem que é para os seus pares. Ao livro, Uhum. não. O objetivo do livro é você alcançar o maior número possível de pessoas. Então, você precisa fazer esse trabalho de adaptação de texto. Às vezes você corta a parte mais, digamos, difícil, que é a parte de você explicar como é feita a pesquisa, você vai direto para o resultado. E, ao mesmo tempo, o Futebol Mania, ele dialoga muito. Na verdade, não chega a ser um diálogo, é quase que uma oposição ao que é o Mário Filho, que é o negro no futebol brasileiro. Porque enquanto que como eu tinha falado, o negro no futebol brasileiro, ele acaba sendo eu considero muito um livro mais emotivo, né? Porque ele vai muito na memória do Mário Filho. O Leonardo, não, é, ele vai direto nas fontes, jornais, revistas, tudo, tudo aquilo que ele consegue achar lá do período da década de 20 e 30 para dar subsídios ao entendimento dele daquele período, ele vai atrás e ele mostra muito claramente. Embora os resultados acabam sendo parecidos, mas a questão é isso. De certa maneira, se demonstra o quanto que a academia tenha os instrumentos necessários para você recuperar uma história que continua sendo presente no dia a dia do futebol brasileiro, mas que as pessoas não dão conta, que é uma tradição ou mesmo maus hábitos, né, que surgem lá atrás, na época do amadorismo, muito nesse período, década de 20 e 30, e que simplesmente vão se perpetuando. Às vezes o Cartola chega e fala de tradição. Na verdade, não é exatamente uma tradição. É simplesmente ninguém nunca se preocupou, né, em mudar algumas coisas. Acaba valendo muito aquela ideia, né, de que time que está ganhando não se mexe. E aí, na verdade, é tipo Aí, concentração, né? Só contando uma Aira historinha. elogiando aí o livro, minha Bíblia predileta, ajudou ela muito também nas pesquisas, né? Deve Isso, organizar com os certeza. documentos, né? Que ela fez pesquisa Uhum, também de acervo, né? Arquivo. isso. O, só uma historinha do. Bom, na verdade esqueci a historinha, mas não tem problema, a gente pode passar para o próximo Sim, slide. então, E aqui, né, a tabela de produção de livros, mas só para falar, esse é um trabalho que eu e seu Domingos mantemos, né, já lá se vão, que acho uns 7 anos já. Mesmo que a gente não consiga o livro, a gente não consiga que o livro seja doado lá para a biblioteca, a gente faz esse acompanhamento, né, de produção. A gente vê quem está produzindo, onde estão os livros, quais os assuntos. Então, vocês podem notar aqui na tabela da esquerda,
divisão de em torno de 20 anos. Então, lá Uhum. nos anos 30, são 30 livros encontrados, né? Média um por ano. E aí, quando chega no final do século XXI, num período de 10 anos, 551 livros encontrados, uma média de 55 títulos publicados. E aí, quando vem a virada, e aí por isso que eu gosto de usar o Futebol Mania como uma espécie de marco, tanto acadêmico quanto editorial, a partir do ano 2000, praticamente todos os anos você tem mais de 100 livros publicados. Além de, qual que é a explicação para essa explosão editorial? Eu vejo duas hipóteses. A primeira é realmente no momento em que o futebol acaba virando um tema a ser estudado pela academia, você tem uma explosão na produção acadêmica, em dissertações sobre futebol. Uhum. E é um. Anos 2000, que aumentou também, aumentaram as pesquisas, né? Isso, exatamente. E não é só a história do que acontece dentro das quatro linhas, mas é a ideia de tudo aquilo que envolve futebol. E o Sim. que é essa ideia de tudo aquilo que envolve futebol? Se a gente olhar aqui do ano 2014, 438 títulos. E o que está dentro desses 438 títulos? Muitos títulos focaram exatamente o impacto da Copa do Mundo no Brasil, que é o tal do legado da Copa. Então, Uhum. às vezes, é um livro que fala sobre proibição, a truculência policial na hora de expulsar ali os moradores de um determinado bairro que vai ser demolido porque você tem que reformar um estádio. Por Uhum. mais que não se por mais que você não tenha uma linha lá de bola rolando no livro, a questão é que tudo aquilo só aconteceu por causa da Copa do Mundo. Então, de certa maneira, em 2014 fica muito claro o Que é um tamanho do. práticas de lazer, né? Isso, Que, né, exatamente. são lúdicas, como que elas vão interferir na dinâmica de todo um projeto de urbanismo, né? De prática de Exatamente, cidadão mesmo, né? De exatamente. caminhar pela cidade, né? Não, acho que a última vez que tivemos um tamanho processo de reforma urbanística em vários pontos no Brasil quer dizer, nunca tivemos, na verdade. Sempre tivemos coisas muito pontuais, né? Até o Pereira Passos no Rio de Janeiro, no começo do século, construção de Brasília com o Juscelino. E ponto. Todas as outras todas as outras revoluções urbanas são muito pontuais. Aqui não. Aqui, em nome do padrão FIFA, de você adequar estádios, você tem 12 cidades alterando totalmente, às vezes, toda a sua malha viária para abrigar jogo de Copa do Mundo. É, e, e é, hum, sim, retomando. Pode avançar, né? Pode, Os pode. slides. Mas é isso. E aí eu não resolvi não continuar indicando livros no que eu estava fazendo, exatamente por causa disso. Tem uma explosão muito grande, muito material interessante. Lembrei o que eu estava. O segundo motivo para ter aquela explosão de publicações também que ficou mais fácil publicar. Atualmente é, antes você sempre, até o final do século XX, você precisava de uma editora. Você não tinha sequer o conhecimento de como produzir uma página, né? Hoje não. Hoje você tem sites que se especializaram em produção sob demanda. Então qualquer pessoa hoje consegue digitar um texto, um livro, e manda para essas editoras, elas fazem todo o serviço de designer, de editoração, de Uhum. impressão. Então você tem uma enorme facilidade de produção atualmente. E deve ter coisa que deve estar saindo só por e-book também, né? E se não Sim, for assim, sim. vai começar a ser assim cada vez mais, né? Como o próprio livro que eu mesmo lancei esse ano, né? Que foi só e-book. Isso, Com exatamente. E o Francisco Grinatti. a maior parte do custo de produção de um livro é realmente o custo do papel.
se você tira o papel da jogada, o custo de produção cai bastante. E aí eu aproveitei, né, já que a gente está falando para Moçambique, a gente está falando para o mundo, né, mas a nossa ideia principal é falar com o pessoal de Moçambique. Eu fiz um pequeno levantamento sobre quais os livros aqui produzidos no Brasil que abordam Tô com alguns desses a aqui. África. Bons esses livros, né? E aí vocês podem perceber que os 3 livros são de 2010. Coincidência? Não. Aí é importante o papel da Copa do Mundo. Tanto que Eduardo, você consegue voltar para a página anterior? Não, não, anterior, anterior. Isso. Acabei esquecendo de mostrar. Em vermelho estão os anos de Copa do Mundo. Se vocês Ah, separarem, exatamente os anos de Copa do Mundo você tem um crescimento. E é, é- é, às vezes mais que dobra em relação ao ano falta anterior. os interesses, né? Se voltam Exatamente, para o mega evento, né? exatamente. Curiosamente também, eu já fiz essa pesquisa é, relacionadas aos livros de contos, né, as antologias de contos publicadas no Brasil, né? É, elas também, em 90%, elas são publicadas exatamente na Copa do Mundo. Uhum. Que Porque vai ter um apelo acaba. juvenil, né? Mesmo de leitores, Exatamente, idosos, né? Livro de exatamente, aeroporto, né? exatamente. Pode voltar para a próxima página. E aí o que acontece em 2010? Copa do Mundo da África do Sul. Primeira vez que a Copa do Mundo chega ao continente africano. E aí vocês veem o. A gente tem mais 5 minutinhos só para te Ixi. posicionar. Bom, então vamos dar uma acelerada. Pode passar, pode passar. E é isso, 2010 tem a primeira Copa na África do Sul, isso acaba estimulando a produção de alguns livros. Pode passar para a próxima. Aqui, ó, isso é muito interessante, né? A Copa do Mundo da África do Sul, aqui em 2014. Esse é um dos primeiros livros que começam a deixar de olhar só para o futebol em campo, só para o treinamento e tal, e começa a ver essa coisa, a questão do impacto social. Ele é produzido em 2010, mas é publicado só em 2014. No caso, ele é uma tradução. Pode ir para a próxima? E aí, Vale destacar nesses livros ali que eu sei, porque repetiu um autor, né? Que é o Vitor isso. Mello, né? Que tem se Uhum, envolvido bastante ainda, né? Porque ele está isso. organizando um curso lá em Lisboa, um evento lá em Lisboa, coordenando um evento acadêmico do esporte na África, na Europa, né? Eles têm feito esses seminários também. Então é uma coisa que vem crescendo aqui também, na Uhum, África, né, como um todo mesmo, assim. Começou nos países de língua inglesa, né, por conta do futebol aí super relacionado aí, né, com a Inglaterra e com essa colonização, né, e agora você está até ali, né, a linguagem do futebol em Moçambique, que é do Nuno uhum, também, né, do Nuno dos Domingos, que vai por essa vertente também, porque é até um trabalho dele, se não me engano, de doutorado, que é na Inglaterra também, porque ele viu exatamente isso, ó, se aconteceu isso, os pesquisadores ingleses estão fazendo isso, a gente também tem que fazer, né, como que se dá essa relação de colonização e o uhum, esporte nos países de língua portuguesa. Então foram exatamente. o Vitor super pioneiro, né? Incrível, né? Um trabalho Uhum, muito incrível, as edições muito bonitas, sim, sim. publicado pela E Sete Letras, a maioria desses livros. aqui só duas observações, né? Infelizmente, em 2015 foi o último livro sobre a África que a gente encontrou, curiosamente, fechando com Moçambique, né? Uhum, E você vê como é meio pontual, né? Na maioria dos livros que a gente mostrou aqui são ligados diretamente à Copa da África do Sul. Inclusive, esses dois últimos são o quê? São relatos da viagem de jornalistas brasileiros que foram cobrir a Copa do Mundo. E aí, no uhum, retorno, eles acabam contando, né? O por trás das câmeras, digamos assim. Ah, uhum, pode ir para a próxima. Isso é muito. Não é especificamente porque o tema é a África. De um modo geral, a nossa pesquisa mostrou que o futebol internacional não é muito.
ainda está é muito baixa ainda a produção literária sobre futebol internacional. Uhum. O próximo slide, né? Isso. E aí como é que a gente consegue fazer esse levantamento? É, como Eduardo? É o livro, né, que o Gustavo comentou, produção minha com o seu Domingos D'Angelo. Contando rapidinho a história desse livro, há muito tempo já. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre livros sobre futebol publicado no Brasil. E aí, depois de terminar, continuei fazendo a pesquisa, o levantamento, até que fui trabalhar no Museu do Futebol em 2011. E aí a Daniela Alfonso, que era a diretora na época, me sugeriu conversar com o seu Domingos. E o seu Domingos também estava fazendo um levantamento, além dele ter uma das maiores bibliotecas pessoais sobre futebol, ele também estava fazendo esse levantamento, e a gente resolveu juntar forças. No caso do Bibliofute, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é uma análise, é, um, é quase como se fosse um guia, ou quais os principais livros, na nossa opinião, qual seria a biblioteca ideal sobre o futebol brasileiro. E ali são Uhum. elencados pouco mais de 120 títulos. E aí a segunda parte é esse levantamento bibliográfico, que tem 4.570 obras, né? Obviamente ele já está desatualizado. No Uhum. último levantamento que eu fiz, já tem 4.910 títulos publicados. Tem uma diferença básica, né? O Bibliofute só levou em consideração aquilo que foi impresso, enquanto que agora a gente está fazendo um levantamento total, tanto de impressos quanto de livros digitais. Sim. A pandemia veio mostrar a importância de dar essa virada. Eu estou super a favor, Sim, sim. porque isso dá uma democratizada mesmo, porque além de ficar mais barato, é menos árvore, circula, tirar essa ideia de que o livro é um status, né? Você compra é um carro, né? Tem gente que é muito caro. O livro aqui é muito caro, Ademir. Um livro Uhum. aqui é muito caro. É, Então, eu tenho sugerido isso para os moçambicanos, de antenar nisso que está acontecendo, pula essa fase do livro. Moçambique sim, teve pouco sim, fase do livro. total. Vamos embora, ó, voltar para a oralidade, para os e-books, para a internet, para a comunicação, né? Eles poderem dar Eu aula acho do que, país dele fora, né? por tudo aquilo que você comentou, realmente, eu acho que é uma grande oportunidade de Moçambique você já cortar caminho mesmo, né? Não adianta pensar, precisamos ter uma vasta biblioteca. Não, a É, questão é acesso. Qual a melhor é, maneira de você ter um acesso? É através do papel ou através da telinha do computador? Qualquer produção que você puder fazer que você não precisa ter o deslocamento físico é o ideal. E é o que você hum, falou, a pandemia me convenceu muito, né, de que o que a gente puder digitalizar, que as pessoas puderem acessar de casa é o melhor. Sempre vai ter sim. um ou outro material que não tem jeito, que por N razões você não vai conseguir digitalizar, mas aquilo que for possível digitalizar, aquilo que for possível já nascer no formato digital é o ideal, com certeza. É isso que eu tenho aconselhado também, tenho pensado, e eu mesmo fazendo comigo, eu tenho comprado agora os livros e-book, né, de literatura contemporânea para eu já me iniciar neles, né? Uhum, Então, ele é mais barato, aqui eu consigo comprar, aí eu não conseguiria, né? Porque como uhum, que vai chegar aqui de correio? Então, isso exatamente. foi ajudando um monte de coisa também, né? Para a gente estar aqui agora conversando, né? Que acho que no ano passado a gente achava isso improvável, né? E Uhum, todo mundo agora abriu as câmeras, né? Para a gente poder circular, e você eu acho que é um agente mesmo, né? De um ponto mesmo focal, né? Sobre edição de livro no Brasil, pelo lugar que você está, né, circulando e trabalhando, né, e isso é muito importante, e bom te ouvir, pensando assim também, porque é exatamente isso, né, que é é, o, compartilhar. eu sempre gostei muito é o que eu falo, né? Meu sonho de criança era ter uma biblioteca de futebol. E aí hoje consegui realizar, né, no Museu do Futebol. Hoje o que eu
gosto mais de poder fazer esse papel de divulgar. Os e-mails que eu mais gosto de responder são exatamente esses de pessoas procurando orientação, seja bibliográfica ou seja mesmo de pessoas que possam falar sobre alguns temas. O seu livro demonstra isso, né? Uma grande generosidade, né? Organizar Eu... isso pra gente, né? Quantos anos está o seu Domingos? Ele nasceu em que ano? Nossa, boa pergunta. Seu Domingos, eu acho que está com 78. Eu não Hum. tenho certeza. Daqui a pouco ele vai me dar bronca. Provavelmente eu errei. Eu espero que ele seja um dos nossos espectadores de hoje. Depois a gente encaminha o link para ele também. Uhum. Não, mas seu Domingos tá bem. Semana passada tivemos uma reunião virtual do Memofoot. Seu Domingos tá bem, tá preparando um artigo especial aí sobre os 60 anos do Estádio do Morumbi, lá para a página do Medium do Museu do Futebol. Vocês ainda dividem essa paixão aí também? São São Paulinos, os dois? Sim, sim. Seu Domingos é conselheiro de São Paulo, né? É E, mesmo. Isso, é. ele tá. Bom, ele já viu bastante coisa, ele sabe qual é o problema lá do tricolor. Mas Joia. Vamos às palavrinhas finais, Ademir, para a gente. A gente atrasou tudo hoje, né? Uma pena, mas tem, assim, deu tem um certo. último slide, Eduardo, só para. Agradecer mesmo. Pode passar? E aí é isso, né? Para quem quiser saber mais detalhes, a maioria dos livros que eu citei aqui a gente tem na biblioteca, vocês podem consultar o banco de dados do Museu do Futebol. Qualquer dúvida, escreva para a gente, né? crfb@museudofutebol.org.br. Ou vocês podem mandar também um e-mail para mim, adevirtacara@idbr.org.br. Qualquer um dos e-mails chega para mim, tá? E agradecer a oportunidade de bater um papo bem legal aqui, minha primeira experiência na transoceânica. Pois é, depois a gente acostuma, se desculpa o mau jeito, assim, é porque agora a gente está fazendo live como se a gente dá aula agora, faz live como se estivesse almoçando, tá? Alguma coisa. É o trabalho mesmo, que já entrou no cotidiano, né? Então, no Sim, início, as sim. primeiras realmente foram bem mais difíceis, é bem mais tenso para todo mundo, né? Para quem está operando, para quem está por trás, para quem está aqui, para quem, né? São várias, inclusive etapas agora, né? Que tá dos editores de vídeo também para trabalhar, né? Aí Uhum. a Aira mandando um abração aí. Então é isso. Mas faça isso mais, já que você está disposto a divulgar alguns canais nesse sentido, né? De pensar alguma coisa até lá do centro de referência mesmo, né? Alguma coisa que possa estar sempre instigando, né? Um podcast, um vídeo, uma sugestão de livro, algumas coisas assim que sabe que a folia aí está sempre junto para poder ajudar a divulgar, porque o que a gente gosta é do livro, né? Sim, Mas sim, pode com ser digital. certeza. Que a gente, de fato, a gente lá da letra, a gente gosta do futebol, mas gosta da representação do futebol, né? Que é enquanto, né, materializador de discurso, né? Você sabe bem disso, e é por isso Uhum. que a gente não queria deixar de contar com você nesse nosso primeiro seminário. E, e sempre a gente vai estar organizando eventos e divulgando, e estamos juntos, agradecer mesmo. Muito Com obrigado. certeza, com certeza. Obrigado pelo espaço, Palavras né? finais aí? Você que despede. Fala aí. Só agradecer, né? Fica o convite, né? Quando a situação melhorar, né? A vacina vir, os amigos de Moçambique, os amigos do mundo inteiro, quem tiver a oportunidade de vir aqui para São Paulo, visitar o Museu do Futebol, visitar a Biblioteca do Centro de Referência. E tudo que vocês precisarem, né? Quiser bater um papo, quiser mandar um e-mail, por favor, fique à vontade. Eu sou bibliotecário 24 horas, tá? Qualquer horário eu posso responder o e-mail. Eterno plantão, né? Um eterno É plantão. o eterno plantão. O bibliotecário é um eterno plantonista ali, só esperando as demandas que vão chegar. A gente que é editor também, né? 82 anos, ó, 82 anos.
tendo a oportunidade de falar com ele diretamente. Muito obrigado aí pelo livro, por essa parceria genial aí com a Ademir. Vocês são uns anjos mesmo pra gente, né? Guardiões dos livros. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado aí ao Keith pela paciência aí. Hoje a gente atrasou um pouquinho. E sempre ao Jorge aí do CCBM, botando pilha aí pra gente fazer as coisas aí. Uhum.